Olá, espero encontrá-los todos com muita saúde, muita paz e estamos com muita saudade de vocês. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa automedicação que está tendo. Está todo mundo com muito medo dessa doença, né? Que ainda não temos vacina, mas logo nós vamos ter. Então, fala assim, fulano tomou um remédio, foi bom para mim. Mas não é porque foi bom para ele que vai ser bom para você. Então, vamos tomar bastante cuidado, tá? Que nós tenhamos uma excelente semana. Hoje eu sou a professora Cláudia Gonçalves Pena, o intérprete de Libras Rafael Justus, termos 1 e 2. Nós vamos estudar em ciências automedicação, que é um tema bem importante e preocupante. E em matemática estudaremos situação-problema. O gigante será abatido, a pandemia acabará e logo reencontraremos. Reclamar ou desistir não resolve os problemas. Viver é superar os desafios. Então, gente, vamos seguir isso tudo, né? Estamos vencendo essa batalha e logo estaremos todos vivos, juntos, saudáveis e felizes. Automedicação. Você sabe quais são os riscos para a sua saúde da automedicação? Ou seja, tomar vários remédios, tomar remédios sem receitas, remédios sem ir ao médico? Automedicação. A automedicação é a prática de ingerir medicamentos sem o aconselhamento e ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. Em outras palavras, é a ingestão de medicamentos por conta e risco de um indivíduo. Ou seja, se você tomar um medicamento, você vai ser responsável por aquilo que você fez, né? Uma vez que você mesmo tomou porque quis, não porque o médico passou, né, o farmacêutico indicou e assim por diante. A automedicação pode trazer graves danos à saúde. A automedicação, muitas vezes vistas como uma solução imediata para alguns sintomas, também pode trazer consequências mais graves do que se imagina, como reações alérgicas. Não tem medicação, gente, que a gente toma e dá aquelas pipoquinhas no corpo, falta de ar e assim por diante. Tudo isso são reações alérgicas que pode levar à morte. A automedicação é um problema de saúde pública. Diariamente, vemos propagandas de remédios na mídia, os quais são amplamente ingeridos pela população. Ou seja, passa na televisão um remédio, eu vou comprar para tomar, que vai ser bom. Não é assim. Tem que ter a consulta médica, a indicação de um médico para ver se você pode tomar aquela medicação. Aí nós temos um remédio, né, a caixinha de um genérico. Os medicamentos têm efeitos benéficos e adversos, podendo causar alergias, que podem ser leves, coceira, vermelhidão, moderadas como inchaço e erupções na pele, ou tão graves como choque anafilático, sonolência, diminuição de reflexos, arritmias e, se consumidos em doses tóxicas, até o risco de morte. Ou seja, se você tomar uma medicação a mais do que foi indicado, pode causar sua morte. Por quê? O efeito vai ser tanto no seu corpo que alguma reação vai ter. Aqui nós temos a figura de uma pessoa com uma alergia, né? Uma coceira. Olha lá, alguma medicação causou essa alergia. Algum componente do remédio, ela era alérgica. Cartão vermelho para a automedicação. Por que esse cartão vermelho para a automedicação? Porque não devemos fazer a automedicação. Ela é perigosa e pode matar. Meu vizinho tomou tal remédio, foi ótimo, eu vou tomar também. Não, não é assim, tá? Remédio com indicação.
Além disso, o medicamento serve para o vizinho ou familiar, que serve para o vizinho ou familiar pode fazer mal, terrível para outra pessoa. Aqui tem a figura de uma pessoa oferecendo um remédio, né? Eu tomei, toma também que vai ser bom. E não é assim. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que a utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Ou seja, eu pego e tomo um remédio e ele não foi indicado. Ele vai esconder o que eu tenho, não vai curar o que eu tenho e vai esconder, né? Vai maquiar. E aí a doença vai continuar existindo e vir com mais problemas ainda. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que a utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Se o remédio for antibiótico, a atenção deve ser redobrada. O uso abusivo facilita o aumento da resistência de micro-organismos, o que compromete a eficácia dos tratamentos. Ou seja, se você toma um antibiótico a mais ou um antibiótico que não é para aquela determinada doença, pode acarretar a proliferação de outras bactérias e outros micro-organismos que vá causar várias outras doenças. Aqui nós temos a figura de antibióticos, né? O antibiótico é um vilão, né? Ele é um grande vilão, tanto para a cura, como pode prejudicar também, uma vez que não for indicação médica. Tornando-se necessário o consumo de medicamentos cada vez mais fortes e tóxicos para tratar infecções, relativamente simples. Ou seja, às vezes a infecção não é tão forte, tão aguda, e você se entope de medicamentos, de antibióticos, que vai só atrapalhar, te intoxicar e não curar a doença. O uso incorreto de certos remédios, como anti-inflamatórios e antibióticos, principalmente em doses elevadas, pode gerar disfunções como hemorragia digestiva e sangramentos diversos, insuficiência renal e hepática medicamentosa, que é um problema seríssimo no fígado, que vai fazer ter hemorragias, né? Isso é muito sério. Ali nós temos a figura de uma hemorragia digestiva alta. A pessoa está vomitando sangue, né? É uma hemorragia, não para. Tá bom? Agrediu tanto o estômago que ele está vomitando sangue. Olha a preocupação aí. Medicamentos devem ser ingeridos somente sob orientação médica. Procure um médico. Sentiu algum sintoma, alguma dor, tontura, náuseas, alguma coisa assim? Procure um médico, um postinho, né? Eles estão ali para nos servir, nos atender e assim evitar vários problemas. Não assim, eu passei mal hoje, ô vizinha, o que você tem para o estômago? Não, toma esse que é bom. Não faça isso. Essa automedicação pode levar à morte. Perigos da automedicação. Aqui é o médico prescrevendo, né, gente? O que você deve ou não tomar, depois de uma consulta médica. Outra preocupação refere-se à combinação inadequada. Neste caso, o uso de um medicamento pode anular ou potencializar o efeito de outro. Existem inúmeras interações medicamentosas entre as drogas. Os médicos têm que recorrer à literatura especializada, com frequência para checar se pode ou não usar esse ou aquele remédio em conjunto. Ou seja, o médico passar vários remédios para você para alguma doença, ele vai estudar antes para ver se os componentes não lhe causará mal. O uso incorreto de remédios pode trazer consequências como dependência e até a morte. Atenção! Olha ali,
Ali é uma figura que tem gente que é assim, né? Tô com uma gripe, eu tomo um remédio, não, ainda não passou, eu tomo outro, não, ainda não passou, tô com febre, tomo um para febre, né? Não dá o tempo para o remédio reagir. A dependência é muito frequente, principalmente dos remédios para dormir, que é um risco, né, gente? Remédio para dormir é um risco, muita atenção. Ele vicia, depois você não consegue dormir sem tomá-lo, então vamos tomar bastante cuidado. Dos sedativos ou dos remédios controlados para a dor. Frequentemente derivados da morfina. É uma droga fortíssima, a morfina, né? O uso abusivo pode induzir ao coma e à depressão da capacidade respiratória, podendo levar à morte, né? Tem gente que vicia muito em remédios controlados para dormir, para depressão, para acalmar, e depois não vive sem eles. E isso pode dar uma insuficiência e uma dificuldade na respiração e te levar à morte. Muito cuidado. Aqui nós temos a figura, né, de uma pessoa tomando um comprimido e já tem outro ali para ser tomado. Os medicamentos são a principal causa de intoxicação do Brasil. No Brasil, o brasileiro tem o hábito de tomar muito medicação sem ir ao médico. Ele mesmo se automedicar, que é o risco. Então, o brasileiro tem essa mania. Ah lá, ele já está tomando de 2, era para tomar 1. Aqui está fazendo fez uma figura bem grande de um remédio, porque é para a pessoa tomar bastante, né? Não, não é. Além do impacto sobre a vida humana, as reações adversas a medicamentos também influenciam significativamente nos custos despendidos com saúde. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, os hospitais gastam entre 15% a 20% de seus orçamentos para lidar com as complicações causadas pela automedicação, caracterizando um problema de saúde pública, ou seja, gastam um dinheiro excessivo em saúde por irresponsabilidade de alguns, que tomam remédios sem necessidade e depois isso acarreta doenças, levando a internações e até a morte. Isso é um gasto para nosso Brasil. Os principais riscos da automedicação são atraso no diagnóstico correto devido ao mascaramento dos sintomas, ou seja, você tomou bastante medicação. Aí vai dar um resultado nos seus exames, mas não é o resultado correto, não é o que realmente está acontecendo. Então você mascarou, né, a doença por conta de tomar muito medicação, por conta mesmo. Agravamento do distúrbio. Alguns medicamentos podem provocar dependência, depois você não consegue ficar sem tomar aquele medicamento. Então, você ficou dependente dele. Possibilidade da ocorrência de efeitos adversos que são indesejados e podem ser graves. Desconhecimento de interações medicamentosas, uma vez que um medicamento pode anular ou potencializar efeito de outro. Reações alérgicas que podem variar de leves, moderadas a graves. Criar resistência a micro-organismos, como no caso dos antibióticos. Isso aí é bem interessante. Você toma bastante antibiótico. O seu corpo se mantém resistente àquele micro-organismo e depois, a hora que você tomar esse antibiótico novamente para curar alguma doença, o seu corpo está resistente e não a cura. Então, o uso excessivo de antibióticos é muito sério e perigoso. Tomar só o que o médico passar. Intoxicações que podem, inclusive, serem letais, morte. Olha ali, ele tem a figura, né, de uma moça tomando vários remédios. Obviamente, não foi um médico que indicou, né, essa quantidade, mas ela está tomando.
A automedicação deve ser descartada na prevenção e no tratamento da Covid-19. Por quê? Porque um fala, eu tomei ivermectina com alguma coisa e foi ótimo, não peguei, ou eu estava e curei. Não faça isso, não faça isso. Sentindo os sintomas, procure o postinho de saúde, procure o posto mais próximo à sua casa, né? As UPAs que estão aí para nos atender, estão atendendo muito bem. Febre, dor de cabeça, náuseas e qualquer outros dores no corpo por vários dias, procure um postinho, não tome nada. Não, eu tomei, meu vizinho tomou, foi bom, curou, meu vizinho teve, curou com isso, eu vou tomar e não vou procurar um médico. Porque talvez a hora que você for procurar um médico, já é tarde demais. Em tempos de enfrentamento à pandemia de coronavírus, é recomendada à população que não busque medicamentos preventivos ou de tratamento da Covid-19, sem a prescrição de um profissional da área. Ali a medicação, né? Mostrando a medicação do Covid-19, que deve ser tomada só sob prescrição médica, mais uma vez falando, não é ir na farmácia e comprar e tomar. Para mim foi bom, para o meu vizinho foi bom, para fulano e ciclano foi bom. Não, sentiu os sintomas, procure um postinho, uma UPA e vamos ver o que lá vão fazer. O teste, se realmente tiver, eles vão passar a medicação correta. Covid-19, doença a qual ainda não se tem vacina, as medidas preventivas mais recomendadas são a higienização frequente das mãos e o isolamento. Ali a lavagem das mãos, né, gente? Saiu, voltou, lava as mãos, não saia sem a máscara, só saia por necessidade máxima. Vamos ficar em casa, não vamos reunir, fazer festas. O isolamento social é fique em casa. A frase que está mais na moda hoje é fique em casa. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, expõe os tratamentos padronizados aceitos pela Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e aprovados pelo Ministério da Saúde. Passam por um critério rigoroso de avaliação. A Covid-19 é uma doença nova. Estudos preliminares ainda estão sendo feitos e qualquer medicação usada no tratamento ou prevenção da doença só deverá ser quando prescrito pelo médico. Caso contrário, corra mais risco do que benefícios. Ou seja, vai fazer mais mal que bem. Ali ele está mostrando, né? Vitamina C. Então, a orientação médica é a nossa única orientação neste momento. Sentiu algum sintoma associado, que seja associado à Covid, não tome nenhuma medicação que você pode mascarar essa doença. Procure um médico. Orientações importantes. Se estiver com sintomas gripais, porém sem sinais de gravidade, sem dispneia, que é a falta de ar, sem desmaios e no caso de pessoas que não tenham fatores de risco, o importante é ficar em casa. Sendo assim, se apresentar febre por 1 ou 2 dias, tosse, coriza, né, que é o nariz escorrendo, espirro, dores no corpo e outros sintomas de uma gripe comum, deve ficar em casa. Mas se começar a apresentar falta de ar, deve procurar um hospital. Aqui nós estamos vendo, ele parece que já está em estado febril, né? Mas se começar a apresentar falta de ar, deve procurar um hospital, porque aí os sintomas já se agravaram. Ali nós estamos vendo pessoas com tosse, né, com dores no peito.
Aqui é a figura do hospital, onde você deve procurar. No nosso caso, o primeiro lugar a procurar não são os hospitais. Nós indicamos que vocês primeiro procurem as UPAs, né? Os postinhos do seu bairro. Lá você será bem atendido e de lá você será indicado onde deve ir. Se vai voltar para casa com medicação ou se vai para algum lugar. Não vá direto a um hospital, porque não é o indicado, tá? Primeiro, que se tiver sintomas, procurar postos de saúde ou a UPA. Isto é, quando sentir que a respiração já não é suficiente, já não consegue conversar, realizar as atividades do dia a dia, é como se estivesse cansado por um esforço que não fez. Você não praticou nada e está cansado, muito cansado, com falta de ar. Isso já é um sintoma para que você procure o médico. Porque o risco é grande quando as pessoas não procuram atendimento médico, pois aumentam o risco da doença que elas têm evoluir e perder a chance de um diagnóstico precoce e a medicação que as pessoas utilizam. Podem ter efeitos colaterais variados. Não tomar medicação correta. O efeito pode ser fatal. E temos a figura de uma pessoa morta, né? Vamos refletir. 1. O que é a automedicação? A automedicação é a prática de ingerir medicamentos sem o aconselhamento e ou acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. Em outras palavras, é a ingestão de medicamentos por conta e risco de um indivíduo. 2. Se uma pessoa estiver apresentando sintomas de alguma doença, o que deverá fazer? Vamos pensar? Procurar o médico, pois só ele deverá diagnosticar a doença e receitar a medicação adequada para curar a tal doença. 3. Se uma pessoa apresentar sintomas parecidos a alguém de sua família que recentemente obteve alguma doença, deverá tomar o mesmo remédio sem orientação médica? Lembre-se que eu falei que é bom para um, não é bom para o outro. Não, pois cada pessoa desenvolve a doença de uma maneira, dependendo do sistema imunológico da pessoa. Cada corpo reage de uma maneira aos medicamentos. 4. Quais são os principais riscos da pessoa tomar remédio sem orientação médica? O que pode acontecer com ela? Atraso no diagnóstico correto, agravamento da doença, dependência, efeitos adversos, reações alérgicas, criar resistência a micro-organismos, intoxicações e até a morte. 5. O que realmente justificaria a pessoa sair de casa e buscar atendimento médico? O que ela estaria sentindo? Se ela tiver febre por 1 ou 2 dias, tosse, coriza, espirro, dores no corpo e outros sintomas de uma gripe comum, deve ficar em casa. Se for só uma gripe comum, fique em casa. Mas, se começar a apresentar falta de ar, deve procurar um hospital. No nosso caso aqui em Barretos, procurar a UPA ou o postinho do seu bairro. Matemática. Hoje nós vamos estudar situações e problemas. Matemática, ótimo, né, gente? Pedro quer encher um balde com água. Ele vai utilizar um jarro de 1000 ml, sendo que o balde é de 10 litros. Quantos jarros ele vai despejar para encher o balde? 10.000, 1.000
Aqui nós já estamos montando, né? Ali a respostinha. Ele vai despejar 10 jarros para encher o balde. Dois. Em um estacionamento cabem 356 motos e o triplo. Triplo, quando eu falo em triplo, é 3 de carros. Quantos carros cabem nesse estacionamento? Vamos pensar um pouquinho. Mil e 68 carros. Muito bem, a respostinha, cabem 1.068 carros nesse estacionamento. Muito bem. 3. Glauco tinha algumas figurinhas em seu álbum. Ganhou 30 figurinhas de Peter e dessas deu 14 para Christian. Quantas figurinhas aumentaram no álbum de Glauco? Vamos montar? Ali 30 menos o 14. Como que vai ficar? Nós vamos ter que emprestar. O 4, o 0 se transformou em 10. Eu peguei do vizinho, né? O 3 ficou sendo 2. Então, a resposta obtida, 16. Muito bem. 4. Priscila decompôs um número da seguinte forma. 3 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 6. Qual é esse número? Vamos pensar? É uma expressão numérica ali, né, gente? 3 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 6. A respostinha correta é 326. Muito bem. 5. Em uma loja foram embalados 6.815 brinquedos para serem doados. Como decompor esse número em suas diversas ordens? A. 6 unidades de milhar, 8 centenas, 1 dezena e 5 unidades. Decompor, é desmanchar. B. 6 centenas de milhar e 815 centenas. C. 6 centenas de milhar, 56 unidades e 815 dezenas. Ou D. 300 dezenas de milhar, 8 centenas e 15 unidades. Vamos pensar? É a A, né? 6 unidades de milhar, 8 centenas, 1 dezena e 5 unidades, que deu o valor de 6.815. Muito bem. 6. Uma loja de brinquedos está em promoção e todos os produtos estão com desconto. Mariana aproveitou a promoção e comprou uma bicicleta. Quanto Mariana pagou pela bicicleta, que antes custava R$ 250 e obteve R$ 85 de desconto? Vamos lá? A. 75. B. 189,50. C. R$ 225. D. 165. Aqui nós temos a continha, né? Então, a resposta certa é a R$ 165. Muito bem. 7. Se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos tem 3 horas? Uma hora tem 60 minutos. Eu quero saber quantos minutos tem em 3 horas. Vamos lá? A. 180 minutos. B. 190 minutos. C. 240 minutos. Ou D. 170 minutos.
Nós temos que fazer, então, 60 vezes 3. Vamos ver o resultado? 180. Então, a alternativa correta é a A. Muito bem. Distância não significa nada, quando pessoas significam tudo. Nós, os professores da EJA Fundamental 1, estamos com muita saudade de todos os nossos alunos. Recebam nosso abraço virtual e não esqueçam de se proteger enquanto o coronavírus. Logo estaremos juntos. Um coração bem grande para vocês, com muita saudade, muita saúde e paz. Desejo uma semana enriquecidamente de saúde para todos. Até a próxima aula.